Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente mergulha no material assim denso, mas fascinante. É um resumo bem detalhado de Assim Falou Zaratustra, aquela obra famosa do Nietzsche. Famosa e bem diferente, né? Meio filosofia, meio literatura. Exato. É curioso como ele pega esse personagem, o Zaratustra, que foi inspirado num profeta antigo, Uhum. pra, tipo, apresentar as ideias mais bombásticas dele. Quase uma filosofia como arte, né? E tentando corrigir uns erros do pensamento ocidental como ele via. Isso. Então, a nossa ideia aqui é tentar desvendar esses conceitos que o Zaratustra ensina quando desce lá da montanha. Focando nos mais impactantes, imagino. Super-homem, vontade de poder. Isso, e o eterno retorno, claro. Vamos focar nesses que sempre dão o que falar. Bora nessa conversa. Bora. Então, começando pelo super-homem, o Ubermensch. E olha, importante dizer, nada de capa e superpoderes, né? Definitivamente não. A fonte é clara quanto a isso. É mais uma visão sobre para onde a humanidade poderia evoluir. Uma transformação filosófica mesmo. De valores, principalmente. Tem muito a ver com aquela crise da modernidade, a morte de Deus que o Nietzsche tanto falou. Sim, se os valores antigos não servem mais, o que a gente faz? Pois é. Aí o Zaratustra propõe esse novo horizonte, um chamado para a gente se superar. E ele faz um contraste forte, né? Com o tal do último homem. Nossa, sim. O oposto total, o ser mais assim desprezível para ele. Aquele que só busca conforto, segurança, igualdade, rejeita qualquer superação. Exato. Aí a humanidade fica como? O texto fala tipo uma corda esticada sobre um abismo. Uma ponte entre o animal e esse super-homem. Perigoso, mas, segundo ele, necessário para evoluir. E essa necessidade de superação, essa tensão toda. Uhum. Leva direto para a segunda ideia-chave que a fonte traz: a vontade de poder. Ah, essa é polêmica. Muita gente entende errado, né? Muito. Pensam que é só querer poder político, dominar os outros. Mas não é bem isso. Não. O resumo aponta para algo mais fundamental. Para Nietzsche, seria um impulso básico de tudo que vive. Um impulso? Como assim? A força que faz a gente valorar as coisas, interpretar o mundo e, principalmente, buscar ir além, se superar. Ah, entendi. Não é algo que você escolhe ter. Exato. É quase a dinâmica da vida. E o interessante é como isso se conecta com a criação de valores. As tábuas do bem e do mal que o Zaratustra fala? Isso, elas seriam manifestações dessa vontade de poder de um povo, de uma cultura. Então a evolução para o super-homem envolveria transformar essa vontade de poder também. Precisamente, uma transformação dessa força criadora. Faz sentido. Não é só poder sobre, mas poder para. Poder para criar, para superar. Exato. E essa força toda é testada ao limite, parece, com a terceira ideia. Essa, confesso, sempre me deixa pensando: o eterno retorno. O pensamento abissal, como o próprio Nietzsche chamou, é central no Zaratustra. É de arrepiar a hipótese, né? Pensar que tudo, absolutamente tudo na sua vida, Cada detalhe, bom ou ruim, vai se repetir exatamente igual, para sempre, infinitamente. é pesado. E o resumo mostra bem a luta do Zaratustra para não só encarar isso, mas para conseguir afirmar essa ideia. Tem aquela imagem fortíssima, né, do pastor com a cobra na garganta. Sim, sobre a visão e o enigma. Ele precisa morder a cabeça da cobra para se libertar. E aí ele consegue rir de um jeito novo, diferente. Essa imagem é crucial. O eterno retorno, como o material descreve, é o teste final contra o niilismo. Aquela sensação de que nada vale a pena. Isso, e também contra o espírito de vingança. A raiva contra o tempo, contra o foi. Querer que tudo volte, mesmo o sofrimento, seria a afirmação máxima da vida. A forma mais radical de dizer sim, de amar o próprio destino. O amor fati. Mas como alguém chega nesse ponto? Parece sobre-humano? Bom, a fonte menciona as 3 transformações do espírito como um caminho para isso. Lembra, Ah, sim. O camelo, que carrega o peso da tradição dos tu deves, depois o leão. que ruge eu quero e conquista a liberdade, dizendo não aos velhos valores. E, por fim, a criança. A criança, ela é fundamental. Simboliza a inocência, o esquecimento, Um novo começo. exato, a capacidade de criar novos valores, de brincar. É a criança que pode dar o sagrado sim à vida e, consequentemente, ao eterno retorno.
Por isso, a conclusão original do livro era o canto do sim e do amém. Exatamente, a afirmação final. Então, para a gente amarrar nossa conversa, assim falou Zaratustra pelo que a gente viu na fonte. Usa essa narrativa do profeta para, primeiro, diagnosticar a crise de valores da modernidade Sim, cutucar a ferida. e depois para propor caminhos bem radicais para superar essa crise. Através do super-homem como um ideal Da compreensão da vontade de poder como essa força vital e criadora, e do desafio extremo do eterno retorno, para testar a nossa capacidade de afirmar a existência. é muita coisa para digerir. Com certeza. E para a gente fechar, talvez uma provocação final baseada no que a fonte trouxe sobre o último homem. Aquele que só quer o conforto e a igualdade. Isso. Em contraste total com a proposta do Zaratustra de autossuperação constante, mesmo que seja arriscado. Onde será que essas ideias ressoam hoje? Pois é. Na nossa sociedade atual, com nossos ideais, nossos desafios, será que a gente está buscando mais o conforto seguro do último homem ou encarando o desafio de se tornar algo mais, como o super-homem sugere? Uma boa pergunta para levar para casa. Fica aí para a gente pensar. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal